Olá pessoal, o ser humano é algo muito complexo, né? Muito complexo, muito divertido. Deve ser por isso que a existência humana é um sucesso, né? 8 bilhões de seres aí no planeta é algo assim realmente fantástico. Mas temos uma característica muito interessante, muito antiga, que é a busca por atalhos. Economia, mais segurança, menos risco. Então, nosso cérebro trabalha para buscar caminhos que nos satisfaçam mais, mesmo que eles não sejam tão corretos, tão eficientes ou tão produtivos. Mas ele vai buscando esses caminhos. E nós estabelecemos padrões depois de algum tempo, né? Depois de executar uma determinada tarefa e observar que ela é razoavelmente satisfatória, a gente executa isso de uma maneira automática, vira um padrão. A psicologia estuda bastante isso. E nós temos na psicologia a questão dos vieses cognitivos. Se você pesquisar na internet, no ChatGPT, por aí você vai encontrar muita coisa. Tem uns canais de psicologia muito interessantes sobre isso. Há muita pesquisa, muito conteúdo sobre os vieses cognitivos. Que são basicamente padrões de comportamento, padrões que comportamento do nosso cérebro, né? Como ele processa, como ele colhe as informações, como ele toma decisões, como ele opta por um caminho ou outro e assim por diante. Se não me engano, são em torno de 8 ou 9 vieses diferentes. O que eu vou comentar hoje aqui é sobre o viés de confirmação, que é um complicador grande. Mas nós temos o viés de conformidade social, por exemplo, né, de a gente seguir a massa. Se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, a gente vai seguindo isso, né? E não pensa muito, simplesmente, popularmente, Maria vai com as outras. Popularmente, Maria vai com as outras, né? Mas o viés de confirmação, o viés de confirmação é complicado. Complicado. Porque ele literalmente cria uma bolha na qual a gente vive e só o que está dentro daquela bolha é verdadeiro, funciona, serve, é bom, é justo, é correto e acabou. Então, o viés de confirmação, ele acaba se inserindo muitas vezes na vida diária da gente, em coisas muito simples, muito básicas e até coisas mais avançadas. O método científico, que é uma das criações mais fantásticas do ser humano, né? Que promove uma busca incessante, um crescimento grande, tanto da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa tecnologia, ele está extremamente sujeito ao viés de confirmação. À medida que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente busca novos conhecimentos e aprende novas técnicas, nós vamos criando crenças, nós vamos criando ideias que vão ficando mais rígidas, mais estáticas. E quando nós nos defrontamos com questionamentos, com dúvidas, com outras oportunidades ou situações diferentes, o nosso cérebro, a nossa mente, tende a buscar nessas novas situações, nesses novos momentos, apenas aquilo que confirma o que nós já sabemos. Apenas aquilo que está em sintonia com o que nós acreditamos. Apenas aquilo que reafirma o que nós acreditamos. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que pode oferecer algum risco ou uma necessidade de mudança, de repensar, de revisar, de trabalho mental, nós ignoramos. Ignoramos mesmo. Deixamos de lado. E isso nos leva ao erro. Porque a gente fica constantemente buscando a confirmação daquilo que nós já sabemos. Insistindo, insistindo, insistindo.
e ignorando todo o resto. Com isso, cada vez mais a gente vai se encastelando dentro da gente mesmo ou dentro daquele grupinho com o qual a gente convive. Né? Vamos buscando sempre as mesmas fontes, ignorando as demais, dando as desculpas mais esfarrapadas para as demais fontes, apenas aquelas que são convenientes a gente ouve, a gente escuta, a gente acessa. Política, nos últimos tempos, tem sido uma fonte de observação muito interessante sobre isso, né? Muito interessante. A gente acaba também tendo uma interpretação seletiva do processo. Você tem uma determinada questão, tem várias opções, mas você seleciona apenas aquelas que vão confirmar o que você acredita, o que você pensa, o que você quer. Né? E as que não servem. Isso tudo se junta a algo muito natural do ser humano, ligado ao que eu falei no começo, que tanto nós buscamos atalhos, quanto nós resistimos à mudança. Porque mudar dá trabalho. Mudar gasta energia. Mudar implica em repensar, em revisar, em estudar de novo, aprender de novo. E nós não gostamos disso. Nós, historicamente, não gostamos de mudanças. Né? São coisas, às vezes, necessárias, que são realmente um parto, uma coisa muito difícil, muito conturbada, muito complexa. Nem todo parto é assim, mas, em geral, é um momento difícil, né? Então, para parir uma nova ideia, para parir uma nova crença, é bem complicado para o ser humano. A gente vê isso aí na sociedade, nas culturas, né, nas mudanças, na área científica. Certas mudanças, certas descobertas levam muito tempo para serem aceitas, para serem, né, conquistarem seu espaço e trazerem algum resultado mais útil. Então, complica muito. Isso tudo nos torna intransigentes, nos torna rígidos, fechados, estagnados. Isso é péssimo. Mas é natural. Ocorre. E o que isso tem a ver, né, com despertar, com autoconhecimento? Tudo, né? Tudo. Porque na medida em que a gente começa a seguir os padrões que a nossa mente vai criando, nós vamos adormecendo. Nós vamos abdicando de ter consciência. Nós entramos num fluxo automático e a vida segue. A partir do momento que a gente não faz uma autocrítica, não faz uma autorreflexão, não busca o autoconhecimento para se entender melhor, para se conhecer melhor, nós nos fechamos. Nós nos encastelamos na nossa mente, ali dentro, no nosso mundinho, e não aceitamos o outro. Nós não interagimos mais. Nós não nos comunicamos mais. Apenas com aqueles poucos escolhidos que estão de acordo com as nossas crenças. E como elas tendem cada vez a ser mais seletivas, os grupos vão cada vez mais reduzindo, e a gente tem vários grupinhos aqui a colar, cada um com suas crenças, cada um com seus padrões, né? Se reforçando, se retroalimentando, e isso é muito complicado. A partir do momento que a gente abandona a parte de escolha, que a gente abandona ter consciência, estar presente, porque é mais fácil, porque é mais prático, porque é mais rápido, nós estagnamos. Nosso processo de despertar sofre com isso. Para quem está dormindo, né, em baixo nível de despertar, todos nós estamos despertos,
o viés de confirmação e todos os outros vieses cognitivos, eles são naturais, acontecem, a gente se deixa levar. Quando você começa a despertar, você vai começar a observar isso dentro de você mesmo. E aí, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter energia para iniciar um processo de desconstrução dessas crenças, desconstrução desses padrões, para que a gente consiga escapar dessas bolhas, para que a gente consiga ampliar as nossas perspectivas. São momentos difíceis para quem está despertando, porque você passa a ver, você passa a perceber esses movimentos, você passa a perceber essas resistências. Só um segundinho. Quem acompanha o canal, vou dar um exemplo prático, né, dessa questão do viés de confirmação. Quem acompanha o canal, eu falo sobre vários assuntos ligados à consciência. Eu gosto muito do Vedanta, de uma abordagem do Vedanta, que são as estruturas dos corpos do homem. Então nós temos o corpo físico, o corpo vital, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico e a mônada, né? Então essa estrutura, ela ressoa muito com o que eu acredito, com o que eu vejo, com o que eu percebo, e ela ressoa muito com a minha experiência. Não apenas uma crença, não apenas uma lógica, não apenas um raciocínio, uma linha de raciocínio ou algo assim, mas a experiência de sair do corpo. E aí nós temos diversos relatos, os livros do Robert Monroe, que eu gosto muito, né? Ele tem relatos preciosos sobre a saída do corpo. Pessoas que têm EQM, ou seja, a consciência tira o foco do corpo físico e leva o foco para o corpo astral, ou corpo emocional. E a vida continua. Outros desafios, outros horizontes, outras perspectivas, né, outros perigos, outras oportunidades. Legal. Então isso, para mim, está muito embasado, tanto em experiência, quanto em literatura, quanto em exemplos. É algo assim que faz parte do meu entendimento da realidade, né? Do meu entendimento de ser, de consciência, de eu superior. Mas eu estou lendo esse livro, lendo e estudando esse livro, e estou lendo este livro. E nesses dois livros, o budismo nos traz uma visão diferente. Nos traz uma visão diferente. Algumas perspectivas aqui são fantásticas, são muito interessantes. E algumas perspectivas, nesse que eu comecei a ler, são muito interessantes também. Mas eles entram em conflito com esse meu outro conhecimento, teórico e prático. Porque eles não falam de um corpo astral ou de um corpo mental. Nesse livro aqui, inclusive, ele fala sobre um substrato, uma base a partir do qual emergem as consciências. Um substrato onde fica armazenado nossos karmas, nossas tendências, nossas características que vão gerar uma nova vida. Né? Então é uma visão diferente. E eu encontro dificuldade com isso. Porque aí, isso aqui não me confirma a minha outra informação, a minha outra crença. Então, cada vez que eu começo a ler e estudar isso aqui, eu me deparo com a minha resistência. Eu percebo a minha bolha. Percebo a bolha das pessoas que vão por esse caminho do Vedanta, por esse caminho de QM, projeção astral, viagem astral, e percebo a bolha dos que estão no budismo, que levam a sério apenas isso aqui. Que também traz resultados, que também tem comprovações, que também tem experiências,
E aí eu percebo em mim, né, essa resistência, essa dificuldade. Às vezes eu sento para ler, para estudar, e eu não consigo, porque eu leio alguma coisa que não confirma aquilo que eu já experimento, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho como verdadeiro, e aquilo bate em mim de uma maneira que... né, então eu tenho esse viés de confirmação, essa necessidade de encontrar ali também pontos de contato, pontos de equilíbrio, pontos que digam que... né, e o que eu vejo aqui é diferente. Então, isso já vem de algum tempo. Eu procuro equilibrar isso. Eu procuro primeiro observar essa minha necessidade de confirmação e depois eu procuro deixar ela de lado um pouquinho e me abrir para uma outra perspectiva, né? Para um outro universo, para outros conceitos e ideias que também tem a sua utilidade, também tem a sua importância, porque são muito bem embasados, muito bem estudados e vêm de muito tempo. É uma batalha contínua. Principalmente quando você tem um conhecimento também muito bem embasado, também muito bem estudado, também muito real, muito nítido ali, né? Mas é necessário. É uma das formas da gente escapar dos padrões, da gente escapar das definições prontas. Eu faço um trabalho de contestação disso aqui, de entendimento do que está sendo feito e de contestação frente ao que eu tenho, e eu faço também um trabalho frente ao meu conhecimento, de contestar o meu conhecimento, de buscar perspectivas novas para ele, para ver se o que sobra, o que eu consigo. Recentemente, lendo esse livro aqui, eu tive um insight extremamente interessante. Foi um momento assim, muito especial, que ainda está ecoando, que ainda estou me adaptando. Une as duas bolhas. Não equipara, não, apenas une, traz assim, né, um ponto de contato. Esse livro eu usei depois, estou começando, né? Esse aqui eu vou e volto. Já li umas 2 vezes. Está bem mexidinho. E esse aqui está começando para ver o que ele vai me trazer. Então, é algo que você precisa fazer. Talvez você não goste, talvez você não queira, talvez você resista, talvez você se incomode, você vai brigar. Mas isso é inerente ao despertar. Eu preciso trazer mais consciência. E consciência não rima com padrão. Não rima com viés cognitivo. Não rima com viés de confirmação. Porque a consciência implica em você estar presente no momento, atento a um cenário cada vez maior e mais rico. Por base desta presença, você consegue atuar de uma maneira diferente. Uma maneira que não é do sonho, que não é do sono. É uma caminhada. É uma jornada. Gratidão.